Europa e África estiveram ligadas por terra pela última vez há mais de 5,3 milhões de anos durante a crise de salinidade messiniana. Esse foi um período em que o nível do mar Mediterrâneo caiu drasticamente, criando uma ponte de terra entre os dois continentes no local onde hoje fica o Estreito de Gibraltar. Há cerca de 5,33 milhões de anos, essa conexão foi rompida por um evento de inundação massiva, separando a Europa e a África e moldando o mar Mediterrâneo como conhecemos hoje. Mas essa separação histórica pode mudar em breve. O motivo? O Campeonato Mundial de Futebol de 2030 está previsto para ser realizado na Espanha, Portugal e Marrocos. Esse torneio global, que deve atrair milhões de fãs do mundo todo, reacendeu o interesse em um projeto ambicioso que remonta a mais de 90 anos: a construção de um túnel ferroviário sob o Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar, que fica nas águas territoriais do Marrocos, da Espanha e do território britânico ultramarino de Gibraltar, é o ponto mais estreito entre os continentes europeu e africano, com a menor distância sendo de apenas 14 quilômetros. Isso faz dele o local mais lógico para uma ligação fixa de transporte conectando esses continentes. O conceito de uma conexão desse tipo remonta à década de 1930, quando a Espanha propôs pela primeira vez a ideia do túnel e contratou engenheiros para explorar sua viabilidade. No entanto, eles encontraram um desafio significativo. A rocha sob o estreito foi considerada extremamente dura, tornando essa escavação de um túnel impraticável com a tecnologia disponível na época. Falando em desafios em nossas vidas profissionais e pessoais, gerenciar inúmeras senhas pode parecer como navegar por uma complexa rede ferroviária, cada uma levando a destinos diferentes, porém cruciais, nossas contas digitais. Assim como engenheiros projetam linhas ferroviárias com precisão e as ferramentas certas, precisamos de uma solução robusta para gerenciar senhas. É aí que o NordPass entra em cena. O NordPass não é apenas um gerenciador de senhas qualquer. Ele é um cofre criptografado, como a base de um túnel, fornecendo uma fundação para proteger nossos pontos de acesso digitais. Com o NordPass, acabaram-se os dias de senhas esquecidas ou de usar a mesma chave para várias fechaduras. Uma prática tão arriscada quanto usar uma linha ferroviária de via única para dois trens circulando em direções opostas sem um sistema adequado de sinalização e telecomunicação. Em vez disso, o NordPass gera senhas fortes e exclusivas para cada conta, assim como cada linha ferroviária é projetada de forma única para atender a demanda de transporte. E para empresas que buscam simplificar a gestão de senhas, o NordPass oferece uma solução fácil de adaptar que se integra perfeitamente às operações diárias. Ao acessar nosso link exclusivo na descrição e usar o código de ativação RILESEXPLAINED, você receberá um teste gratuito de 3 meses, feito sob medida para empresas. Esta é a sua chance de reforçar sua infraestrutura digital, então migre para o NordPass e experimente a tranquilidade de ter uma presença digital fortalecida. As raízes políticas do ambicioso projeto de conectar a Europa e a África pelo Estreito de Gibraltar remontam à Declaração Comum Hispano-Marroquina de 1979, um acordo significativo assinado pelos reis da Espanha e do Marrocos. Após essa declaração, um acordo complementar foi assinado em 1980, levando à formação de um comitê conjunto hispano-marroquino. Esse comitê, juntamente com a Sociedade Espanhola para a Comunicação Fixa através do Estreito de Gibraltar e sua contraparte marroquina, foi criado para supervisionar o projeto. A conexão idealizada entre os dois continentes prometia revolucionar as comunicações, o comércio e a cooperação a níveis nunca antes vistos. No início dos anos 2000, vários estudos e projetos consideraram tanto um túnel quanto uma ponte como opções para ligar os continentes. Dado o intenso tráfego marítimo na região, um túnel era frequentemente visto como mais viável.
Apesar disso, o projeto enfrentou inúmeras questões quanto à sua viabilidade e acabou perdendo força em 2009, com a última reunião do Comitê Conjunto realizada naquele ano. No entanto, o projeto teve um ressurgimento em fevereiro de 2023, após uma melhora nas relações diplomáticas entre Espanha e Marrocos, levando a um compromisso renovado com o túnel. Apenas 2 meses depois, em abril de 2023, a 43, a reunião do Comitê Conjunto Hispano-Marroquino, originalmente criado em 1980, foi realizada para discutir o projeto de ligação fixa através do Estreito. A Sociedade Espanhola para a Comunicação Fixa através do Estreito de Gibraltar relatou recentemente que novos estudos sugerem a viabilidade de uma conexão por túnel entre Marrocos e Espanha, possibilitando uma rota direta de trem de Casablanca a Madrid. O prazo previsto para a conclusão desse projeto monumental é de cerca de 5 anos. Esse cronograma implica que a construção precisaria começar dentro dos próximos 1 ano e meio para garantir a conclusão antes do início da Copa do Mundo. A natureza contínua dessa pesquisa foi destacada, sendo realizada periodicamente em colaboração com outra empresa espanhola especializada em projetos semelhantes. Agora, o caminho mais curto através do estreito, como mencionado, é de 14 quilômetros, mas devido a uma seção profunda no meio que chega a aproximadamente 900 metros. Rotas de túnel mais viáveis se estendem por cerca de 40 quilômetros. O posicionamento geográfico do túnel foi cuidadosamente selecionado com base na distância e profundidade ideais para um túnel submarino. O túnel também precisa ser suficientemente longo para permitir uma descida gradual até a profundidade necessária antes de passar sob o estreito. O projeto proposto do túnel inclui uma ligação ferroviária de 42 quilômetros com 27,7 quilômetros de túnel subaquático e 11 quilômetros de túnel subterrâneo, conectando Punta Paloma, em Tarifa, a Punta Malabata, na Baía de Tânger. A profundidade máxima do tubo do túnel seria de cerca de 475 metros, com uma inclinação máxima de 3%. O projeto prevê 2 tubos para linhas ferroviárias, com um túnel de emergência ou de serviço entre eles. Assim como no túnel do Canal da Mancha, por exemplo, os trens aqui transportariam passageiros e carros. Cada túnel de via única teria um diâmetro interno de 7,9 metros, enquanto a galeria de serviço teria 6 metros de diâmetro. Esses túneis seriam interligados por passagens transversais a cada 340 metros. No entanto, o projeto enfrenta inúmeros desafios. O mar, nesse ponto, tem cerca de 300 metros de profundidade, 6 vezes mais profundo que o túnel da Mancha e 2 vezes mais profundo que o segundo túnel. Além disso, o Estreito de Gibraltar é uma zona de intensa atividade sísmica devido à convergência das placas euroasiática e africana, junto com a subplaca Alberon. A presença de 2 canais profundos de argila quaternária e da importante falha transformante de Gibraltar, conhecida por causar terremotos na região, adiciona mais um risco ao projeto. Portanto, os desafios técnicos deste projeto são impressionantes, superando os de qualquer túnel existente. Essas dificuldades provavelmente terão um impacto significativo no custo, que ainda permanece incerto. Embora as limitações técnicas não estejam fora de alcance, a viabilidade econômica do projeto é uma grande preocupação. Vamos fazer alguns cálculos. Vamos supor que a construção do túnel do Estreito de Gibraltar seja comparável em escala e complexidade ao túnel da Mancha, cujos custos, ajustados para os valores de 2021, ultrapassam 25 bilhões de euros. Portanto, é improvável que esse projeto seja menos caro. As incertezas e limitações técnicas inerentes ao túnel de Gibraltar só podem aumentar esse custo.
Para colocar isso em perspectiva, se os custos forem comparáveis, amortizá-los ao longo de 30 anos, a uma taxa de juros de 5%, exigiria que o túnel gerasse um lucro operacional de mais de 130 milhões de euros por mês, só para empatar. Portanto, surge a pergunta: será que tudo isso vale a pena? De acordo com a Sociedade Espanhola para a Comunicação Fixa através do Estreito de Gibraltar, o túnel, a médio prazo, permitiria a passagem anual de mais de 13 milhões de toneladas de mercadorias e 12,8 milhões de passageiros. Mas esses são apenas números no papel. Será muito difícil para o novo túnel captar essa quantidade de demanda, levando em conta que atualmente existem 2 portos significativos localizados a apenas 40 quilômetros de distância um do outro de cada lado do estreito. Por exemplo, o governo marroquino investiu pesado em Tanger Med, expandindo sua capacidade de carga para 8 milhões de contêineres, com cerca de 100 mil navios transitando pelo Estreito de Gibraltar a cada ano. A área já está bastante congestionada, o que desacelera o trânsito de mercadorias entre os 2 continentes. Além disso, os serviços de balsa atuais através do estreito são robustos, com pelo menos 20 travessias diárias, além dos serviços para enclaves espanhóis e balsas de longa distância para Montreal, indicando um tráfego de passageiros substancial já existente entre as 2 margens. Além disso, o tráfego potencial do túnel dependeria em grande parte do tráfego entre Marrocos e Europa, devido à falta de integração da rede ferroviária na África e às relações tensas entre os países do norte da África. Se o túnel fosse inaugurado amanhã, ele não conectaria imediatamente a Europa a toda a região do Maghreb, que inclui Argélia, Líbia, Mauritânia, Marrocos e Tunísia. Isso leva a várias questões críticas. Quantas pessoas e mercadorias que atualmente cruzam o estreito passariam a usar o túnel? Quantas pessoas que usam aviões entre a Europa e o Marrocos ou países da região do Maghreb passariam a usar o trem e fariam, por exemplo, o trajeto de Paris a Rabat? A construção do túnel contribuiria para a reconciliação na região do Maghreb, considerando os potenciais benefícios econômicos da exportação de mercadorias para o mercado europeu? Ou a construção do túnel poderia talvez levar a um aumento da imigração da África para a Europa? Além disso, como o orçamento nacional do Marrocos suportaria o peso financeiro de construir e operar o túnel? Essas perguntas, sem resposta, destacam a complexidade e a incerteza em torno desse projeto, sendo a questão mais crucial se esse túnel algum dia será realmente concretizado.